Olá pessoal, olá a todos. Este aqui é o vídeo de correção da UNB parte 2. O que acontece? Eu queria agradecer a todos pela publicação dos vídeos, né? Compartilhamento, interação, comentários. Isso é muito bom, muito importante. Então isso tem me ajudado bastante e é importante que vocês curtam o canal, compartilhem, ativem o sininho e faça com que isso aumente o engajamento, porque dessa forma eu posso interagir com mais pessoas, auxiliar mais pessoas, fazer com que esse canal cresça, já que ele está bem no começo, né? Então isso é muito importante. Por gentileza, dê aí o seu like, o compartilhar e o sininho e espalhe isso para as pessoas que sejam do interesse, entusiastas da química, seja um pré-vestibulando, já da concorrência, seja uma pessoa do curso técnico integrado, seja uma pessoa do nível superior, que a gente vai estar interagindo aí, tá bom? Então vamos lá continuar nossa correção da UNB, parte 2. Aqui a gente vai fazer uma questão que ele fala sobre o etanol e o octano. Então, na questão 18 aqui, na questão 19, né, no caso, ele já começa aqui falando pra gente sobre uma mistura que ele faz de álcool, água e octano. É importante lembrar que isso apresentado aqui é uma mistura, ou seja, tudo mistura, nem tudo dissolve, né? Não confunda os termos aí. Então ele fala pra gente, ó, considere vou dar uma aumentadinha para ficar mais fácil de ler. Considere-se que a densidade da água seja 1 grão por ml e que seu ponto de fusão seja 0 graus Celsius. Nesse caso, é correto afirmar que em uma mistura que contém partes iguais de octano, etanol e água a 25 graus Celsius, os seus componentes, após equilíbrio, se posicionarão como apresentado na figura a seguir. Ele colocou aqui, ó, octano, etanol e água. Gente, etanol e água, eles são miscíveis, né? E lembrem que o etanol, ele é anfifílico. Ele tem uma parte que interage bem com a água, o OH por ligação de hidrogênio, e tem uma parte que interage bem com hidrocarbonetos, que é ali a parte dos dois carbonos, né? Então ele é anfifílico. Isso seria uma mistura homogênea, nesse caso. E o etanol teria uma maior afinidade com a água do que com o octano, né? Então esse item aqui já está errado. Vamos lá. Questão 20. Considere que um íon dicromato, o Cr2O7-2, de coloração alaranjada, tenha reagido em meio ácido para formar o íon cromo 3+. Opa, olha só. Se você notar aí, esse cromo 2, esse Cr2O7, 2- aí, né? Nós temos que cada oxigênio vale -2. São 7 oxigênios, então -2 vezes 7, -14. E que, ficou ruim de ver aqui, né? Vai dar -14. Ou seja, os dois cromos têm que ter um valor de maneira que a carga final seja -2, que é a carga do íon aí, né? Então os dois cromos valem +12, cada cromo vale +6. Então note que o cromo foi de +6 para 3. Então teve uma redução do cromo nesse processo. Olha só como a gente pode ver aqui na equação abaixo, né? Esse cromo aqui é um cromo +3. Opa, um cromo +6 no caso, né? Como a gente calculou. E esse que da frente, que é um íon cromo 3+, foi para +3. Então teve uma redução do cromo. Para que ele tenha essa redução, que também pode ser percebido pelos 6 elétrons do reagente que tem aqui, então é um processo de redução, uma reação de redução, alguém nesse processo global terá que oxidar, né? Vamos ver se ele toca disso na questão. Considere ainda que, após gotejar excesso de uma solução ácida de cromato em 2 tubos de ensaio, um contendo octano e outro etanol, um dos tubos tenha formado uma solução verde. Olha só, então formou cromo 3+. Então teve a redução do cromo. Se o cromo reduziu, alguém oxidou. E quem nesse caso oxidou? A gente sabe que hidrocarbonetos, alcanos nesse caso, ele não vai reagir com dicromato, né? Geralmente de potássio que é apresentado. Já o álcool etanol, ele é um álcool primário. Ele vai ser oxidado a aldeído e em seguida oxidado a ácido carboxílico, que seria o etanal e em seguida o ácido etanoico. Então o frasco que teve a coloração verde formada, que é o cromo 3, ocorreu a oxidação do etanol para ácido etanoico. E o item fala disso, ó. Dessas informações, conclui-se que o tubo de ensaio
cuja solução ficou verde, continha etanol e que um dos produtos formados foi ácido etanóico. Certíssimo, o item está certíssimo e lindo. Se você não enxerga essa reação, eu a coloquei aqui do lado, ó, só para poder te apresentar. Então você dá um printzinho aí, eu paro o vídeo, né, para dar uma olhada e conferir a reação, em que em cima a gente tem o etanol, e aí reagindo com dicromato de potássio em meio ácido, dicromato apenas, né, que é o ácido dicrômico aí, e o produto é o ácido etanóico e água. Note que tem a oxidação aqui desse carbono, né, que ele vai para mais 3 nesse processo. Bacana? Então, qualquer coisinha é só mandar aquela mensagem, aquele direct no Instagram por aqui, que a gente vai interagindo, tá bom? Vamos lá. Questão 21. Considerando a combustão total, assinale a opção que representa corretamente os volumes de combustíveis octano à esquerda e etanol à direita, que devem ser queimados para que haja emissão de uma quantidade equivalente de CO2 pelos dois compostos. Então a gente tem que ver a combustão total do octano, a combustão total do etanol, de maneira que eles produzam a mesma quantidade de CO2. Vale dizer que, como ele fala em volume aqui, percebam que ele fala, ó, volumes, né? Aqui pra gente, dos combustíveis, a gente vai trabalhar na equação estequiométrica com massas. E vai ter que usar a densidade para converter para volume. Note que as opções aqui, elas não estão muito precisas assim, né? Então a gente pode fazer uma abordagem um pouco qualitativa, o que permite fazer a seguinte aproximação. Olha só, na tabela que eles dão pra gente, a densidade do etanol e do octano são bem próximas. Uma é 0,8, a outra é 0,7. Então a gente pode até considerar que seja igual, uma aproximação, para facilitar os cálculos e na hora de trabalhar com a questão, né? Vale dizer que na hora da prova você não quer o valor exato, você quer a resposta certa. Então aproximações assim te auxiliam muito a ser mais eficiente durante a resolução. Então olha só, vamos lá. Avançando aqui, né, na questão, a gente tem aqui, ó, o octano à esquerda e o etanol à direita, reagindo com o oxigênio, dando CO2 e água. Se a gente fizer o balanceamento da combustão do octano, a gente tem 8 carbonos no reagente, todo CO2 produzido é originado, né, pela reação com esse hidrocarboneto. Então aqui vão dar 8 CO2 e aqui a gente tem 18 hidrogênios, 9 vezes 2, 18. Nesse caso, a gente só se interessa pela relação reagente CO2, né? Nem precisaria balancear água ou oxigênio, coisa do tipo. E vamos até fazer isso mesmo para a gente poupar tempo na resolução, tá bom? Aqui à direita a gente tem que cada mol de etanol produz 2 mols de CO2, porque o etanol tem 2 carbonos em sua composição. Mas lembre-se que no comando da questão, ele quer saber a relação de volumes entre a gasolina, representada pelo octano, e o etanol, para liberar a mesma quantidade de etanol. Se é a mesma quantidade de etanol, a gente tem que fazer com que produza aqui 8 mols de CO2. Cada mol de etanol libera 2 mols de CO2. Então eu preciso de 4 mol de etanol para poder liberar 8 mol de CO2. 8 mol de CO2. Dessa forma, a gente está agora com a quantidade equivalente de CO2 produzido. Eu tenho que conseguir, então, saber qual vai ser essa massa em questão, para que, o volume no caso, né? Faça a relação de massa para volume deles, para que isso possa acontecer. Então, se a gente notar aqui, vamos fazer aqui a relação do nosso cálculo, né? A gente tem que cada 114 gramas, a gente vai estar utilizando, né, 114 gramas de octano para produzir 8 mols de CO2. Já no caso do etanol, a gente vai estar utilizando 4 mols de etanol, e cada mol de etanol pesa 46 gramas. Então aqui 4 vezes 46, aqui vai dar 6 vezes 4, 24. Vai 2, 4 vezes 4, 16, 17, 18. 184 gramas de etanol. E aqui 114 gramas de octano.
Se você notar, é mais ou menos, tá? É mais ou menos a metade de 114 que é somado. Se eu pegar 114 e somar metade de sua massa, eu vou chegar a um valor próximo de 184. Seria 114 mais 57, que ia dar aí a 160, 161 aí, né? Que a gente vai ter 171 gramas de combustível. Brenão, mas eu quero fazer a conta toda certinha ao pé da letra, para não errar o item. Perceba que as opções são qualitativas. Você só tem que entender que você vai precisar de um volume maior de etanol do que de octano para liberar a mesma quantidade de CO2. Então vai ser bem aproximadamente, né, daqui para cá, bem aproximadamente vezes 1,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que a massa, né, logo o volume, que as densidades são próximas, de etanol vai ser 50% maior do que a massa de octano. Vamos ver qual que é a opção que a gente tem que fala disso. Na letra A, ele trata volumes iguais, ó, não é a letra A. Na letra B, ele fala que tem mais etanol do que octano. Isso faz muito sentido. E ele fala ainda que é menos do que 60 ml, ó, tá vendo? Aqui é 20, aqui é 60, peraí. Desculpa, na B, né? Aqui é 20, que é um pouco menos de 40. Essa B está muito boa, porque a gente está vendo que tem mais etanol, sim, só que não bate o dobro. Breno, mas você pôs lá 1,5, será que não é o dobro? Não tinha que ser 40? Vamos deixar marcadinho então como uma possibilidade o B. Até agora é bem melhor B do que A. Na letra C, ele fala que o volume de etanol é o triplo do volume de octano. A gente sabe que não é o triplo, é mais ou menos 50% a mais, né? E na letra D ele fala que é mais octano do que etanol. Também não dá. Dessa forma, então, perceba que fazer a questão com as aproximações foi muito válido, porque poupou muito cálculo, poupou muito tempo e foi bem mais fácil de resolver. O único trabalho foi fazer a relação massa molar e relação estequiométrica para a massa utilizada, usando a densidade ali como sendo equivalente, né? Logo, a relação entre a densidade para virar volume vai manter uma proporcionalidade bem próxima. Tudo bem, gente? Eu adorei fazer essa questão porque ela tem tudo para ser muito difícil na parte matemática. Mas com essas aproximações, esse cálculo mental aí aproximado, te dá a resposta que você quer, que é o que você precisa, não é isso? Então, vamos que vamos, pessoal. Vamos para a próxima questão. Essa foi a 22, a nossa próxima é a 24. Vamos lá. Cadê aqui? 23 é da biologia, né? Então, gente, eu tenho vontade de pegar algumas questões de física, algumas de biologia que vão aparecendo, sabe? Se tiver dúvida nelas, manda mensagem aí no direct que a gente pode discutir também, tá? Mas vou focar nas de química para ser mais focado mesmo. Fazer mais que a gente se propõe, né? 24. Na produção do etanol por fermentação alcoólica ocorre liberação de CO2. Sim, isso acontece mesmo. Um caso frequente de fermentação alcoólica é o fermento biológico no pão, tá? No pão não, no bolo, né? Que usa, também no pão, dependendo do que você usa ali, né? Aquele fermento biológico faz fermentação alcoólica e o CO2 liberado, o gás liberado, faz com que o bolo cresça, né? Então aqui é correta a nossa 24. Vamos pôr vermelhinho para manter o nosso padrão de resolução. Tá, vamos para a questão 25. O etanol é um biocombustível não renovável? Né? Já morre aqui a questão, errado. Breno, lê o resto. Não precisa, mas tá. E menos poluente em comparação à gasolina? Isso é verdade, porque para ter mais etanol, você tem que ter mais plantinha que consome CO2, né? Então o saldo de carbono final é bem menor que no caso dos combustíveis derivados do petróleo. Que é um combustível fóssil. Sim, a gasolina é fóssil. Vamos lá. A nossa próxima questão, a gente fez agora a 25, vamos para 32. Bora que bora. Opa, essa UNB é boa demais, gente. Essa questão 32, gente, ela é muito boa de se fazer. Alguns cursinhos e colégios colocaram ela para física, mas porque eles olharam para a questão e ficaram um pouco assustados, eu acho. Mas a questão ela tem como ser resolvida de uma maneira muito boa. Vamos dar uma olhadinha? Lê o texto aí, caso você tenha alguma dúvida, tá? Vou poupar a leitura porque a gente quer um vídeo mais enxutinho. Opa!
Isso. E ele fala sobre a sacarose, produzir ali, extrair sacarose de um canavial, coisas desse tipo, e ele usa as propriedades ópticas da sacarose para isso acontecer. Então ele fala que a sacarose é destrógena e ele realça que a expressão aí, ó, θ é igual a alfa vezes L vezes gama, em que θ é o desvio em relação à referência, que é uma solução ali que é só de açúcar que ele tem, né? O alfa é uma constante que ele tem, que vale, ele diz pra gente que ela vale 58 ml por grama por decímetro que tem, né? Então tá aqui o nosso alfa. O L também é o comprimento da cubeta, que vale 1 decímetro. Então o que a gente tem de variável aí é gama, que é a concentração, e esse θ, que é o desvio em relação à referência. Então aqui a gente tem no primeiro gráfico, aqui que a gente está colocando como esse gama zero aqui, ó, ele é a nossa referência. Note que ele tem aqui, que eu coloquei em verdinho, o zero, que é o 90 graus, que está aqui da luz, o desvio da luz 90 graus. Então, variando a concentração de açúcar, ele vai girando para a direita, porque ele é destrógeno, né? E aí vai variando essa relação I sobre IM, que é a intensidade que tem da luz, para que ele tenha de acordo com o desvio que ele tem. Então, eu vi vários cursinhos fazendo, colocando em relação ao pico máximo aqui, ó, para fazer, que você pode utilizar se você quiser, só que tem um caminho bem mais fácil, que é fazer em relação ao zero, porque aí você vê a variação certinha que teve. Vamos ver então como é que ele quer saber disso? 32. A concentração gama 1 é superior a 0,29 grama por ml. Ó, a gente tem aqui a expressão, a alfa é uma constante que vale 58, L é uma constante que vale 1, gama é a concentração. Então, se eu olhar a variação de rotação aqui da minha referência no ponto zero, aqui vale zero, ó. Se eu for agora para gama 1, o meu zero não está mais ali no mesmo zero. O meu zero está aqui na metade do 36, que é 18. Então eu tenho que o meu delta θ é o que? Na minha referência é zero, aqui é 18, então o meu delta θ vale 18. Então eu tenho aqui que vai ser 18 sobre 58, que multiplica 1, vai ser igual à minha concentração. Nesse caso aí, o meu delta θ em relação à minha concentração vai dar, cadê aqui? Superior a esse valor aí, né? Então a gente tem que isso vai dar aqui, opa, esse aqui é o θ1, né, que a gente tem. θ1, a gente faz esse cálculo e ele vai dar superior a 0,29, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Na questão 32, isso, ele deu superior a 0,29 gramas por ml. Então o item fica, deixa eu pôr em vermelhinho, ele fica correto aqui, correto. Só para ter uma relação mais rápida, tá, gente? Deixa eu pôr aqui a calculadora. Breno, na hora da prova não tem. Eu sei que não tem, só para ser mais eficiente na nossa resolução. 18 dividido por 58, vai dar 0,3 aí, né? Mais ou menos, que é superior a 0,29. Tranquilos? Vamos lá, questão 33. A sacarose faz que a rotação da polarização se dê no sentido horário. Ué, a câmera está contrária, né? Então, assim, horário. Se ele diz pra gente no texto que ela é destrógena, então sim, ela gira no sentido horário. Tá certíssimo. Tá aqui, né, que a gente colocou, ó. Sacarose é destrógena. E isso é o alfa, tá, gente? Várias questões aí, o Enem mesmo já colocou uma vez falando pra gente que era um açúcar, que ele colocava L positivo e o nome do açúcar. E aí ficava em dúvida se era levógeno ou se era destrógeno, né? Quem faz o sentido do desvio é o alfa, que é o sinal, tá? Então até aqui correto. Vamos agora para 34. A 34 tem tudo para ser um dos itens mais difíceis na parte de química aqui. Mas a gente pode fazer uma boa abordagem com isso. Ele quer a relação entre gama 3 e gama 2, alegando que gama 3 é igual a 3 meios de gama 2. Olha só, se eu tenho que L e alfa são constantes, então não importa se é gama 1, gama 2 ou gama 3.
Se eu tenho que eles são constantes, vamos pôr aqui CTE, né? São constantes, isso quer dizer que essa constante, a constante para a gama 1, é constante para a gama 2, é constante para a gama 3. Então eu posso falar aqui que o meu, deixa eu pôr aqui em verdinho, né? Que o meu delta teta 2 sobre, que eu vou isolar aqui o gama, né? Gama 2 é igual ao meu alfa vezes L. Só que isso também é uma verdade para a minha condição 3. Então eu posso falar que alfa vezes L também vai ser igual a delta teta 3 sobre gama 3. Então eu posso afirmar que isso é igual a isso. E aí eu vou ter a relação que ele me pede na questão. Vou fazer aqui então, ó, o meu delta teta 2. Vamos ver aqui no gráfico quanto que tá? Opa, tá aqui, ó. O meu delta teta 2 vai ser em relação à referência, né? Ó, foi de 0, o meu mínimo, aqui está em 36. Então, para 2 vai ser 36 o meu delta teta. Então, eu tenho que aqui vai ser 36 sobre gama 2 é igual, vamos ver quanto que é o delta teta 3? Aqui no 3, ó, ele foi 36, mas a metade de 36. Então é 36 mais 18 que ele foi, né? Então vai dar ali 36 mais 18. A gente vai dar 36, 46, 54. Esse delta aqui, ele foi 54. Então vai ser o 3, né? 54 sobre o meu gama 3. Isolando o gama 3, que é o que me interessa aqui, né? Então, gama 3 vai ser igual a gama 2, que vou passar gama 2 multiplicando. Gama 2, que multiplica 54 sobre 36. Então, se você olhar, você percebe que 54 é divisível por 18 e 36 é divisível por 18. Então, ao simplificar aqui, a gente vai ter 3, 2. Logo, a gente pode afirmar que gama 3 é igual a 3 meios de gama 2. E é exatamente o que ele traz para a gente, ó. Olha que lindo. Analisando a questão é bem mais tranquilo, né? Ai, Brenão, mas na hora da prova, fazer essa análise é mais difícil, né? Sim. Por isso que é importante simulados, treinos, exercícios, coisas do tipo, tá, gente? Vamos lá. A gente está avançando aqui. Agora vamos para 35. Na 35 ele fala aqui, ó, o biodiesel é um combustível gerado a partir de biomassa vegetal, de óleos vegetais, certíssimo? Ou animal, sim, pode ser também, né? Gorduras e óleos pode ser obtido. E pode substituir o óleo diesel em caminhões de carga. Excelente, questão linda e cara da ONB, hein? Cara da ONB que a gente está aqui. Deixa eu só ver nossa relação de questões, isso. Agora a 36. A construção de hidrelétricas provoca impacto ambiental, isso é verdade, que causam mudanças climáticas em decorrência da liberação de gases de efeito estufa provocada pela decomposição da vegetação submersa. Essa está muito com cara da biologia, né? Mas é correto o item sim, tá? Eu peguei como química para a gente resolver. É correto. E aí vamos para 37. 37. O efeito estufa é um fenômeno artificial? Para, né? O efeito estufa ele é responsável para manter a temperatura da Terra aí dentro de uma escala que seja viável para a vida, né? Então ele é natural, seu agravamento que é causado pelo homem, né? Então aí está errado. Ele não é um fenômeno artificial, ele é um fenômeno natural. Deixa eu ver aqui a nossa relação de questões. Essa foi a 37 na nossa parte 2. Então, pessoal, eu vou parar por aqui, para que não fique um vídeo muito longo. Agradeço você que veio até esse momento vendo o vídeo, assistindo. Espero que tenha gostado. Mais uma vez, não se esqueça de dar o seu curtir, ativar o sininho, compartilhar, para que eu consiga, sim, gerar mais engajamento e estar em contato com mais pessoas, auxiliando mais alunos, auxiliando pessoas que queiram cursos de alta concorrência e assim o canal crescer e a gente está tendo uma boa interação, ok? Então, muito obrigado por você que nos acompanhou, por toda a interação
e espero que tenha gostado muito do vídeo. Então, beijo enorme, mais uma vez, obrigado.